Entrar lá, eu marco vocês. Tá. Ana Paula. Tomara que não fale seu apelido, hein? Você já pensou? Tem problema não, senhor. Ela tem um apelido, professor. Estamos no ar. Deixa eu marcar vocês aqui. Jarderson Fagundes. Vai ser Ana. Ana Ramos. Ana Ramos. Ana Ramos. Isto. Ótima noite a todos. Nós vamos de live hoje, nesta quarta-feira. Vamos falar da juventude cojesuense, da parte do comportamento. Hoje nós recebemos aqui com muita satisfação o ambientalista Jarderson Fagundes. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Recebemos também a psicóloga Ana Paula. Boa noite. Boa noite. Isso, estamos apresentados. Eu sou o professor Flávio Lima. Toda semana a gente transmite um tema importante, um tema social, para a gente poder ir educando e se preparando para a gente vencer essa pandemia e sair com mentalidade vencedora, com proatividade, com resiliência. Vamos começar aqui com Ana Paula, né, porque o Jarderson já é frequente aqui na nossa sala de transmissão. Ana Paula, você é de onde mesmo? Se apresente para nós, por favor. Então, boa noite, meu nome é Ana Paula, né? Eu sou psicóloga comportamental, formada pela PUC Minas, sou filha de Coração de Jesus, sou filha de Ataíde, da Ponte dos Ciganos e Maria Inácia, né? Então, eu estudei na Escola Estadual da Ponte dos Ciganos, o ensino fundamental e o ensino médio. Hoje, atualmente, eu moro em Belo Horizonte, estou fazendo os atendimentos online. Então, essa nova modalidade de trabalho, esse atendimento aí online, a gente vê o crescimento se dá, né, no uso da internet. E Jarderson, que já é frequente aqui, Jarderson, já tem uns dias que a gente não faz live. Apresente de novo aí, por favor. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade, professor, mais uma vez, nós estamos aqui nas redes sociais, né, pelo Facebook. Agradecer aí todos os companheiros que estão aí nos presenteando aí com a sua atenção. Gostaria que compartilhasse, comentasse também, para que esse trabalho possa prosseguir. Agradecer aí a Ana Paula. Ana Paula foram colegas de escola, né, da região ali de Ponte do Cigano. A mãe dela foi a primeira professora, né, quando eu iniciei aí minha carreira. Então, eu agradeço você também, Paulinho, pelo a oportunidade de a gente estar aqui, né, trocando ideias, conversando, dialogando aí, e principalmente em tocante à juventude Coração de Jesus. Ô, Jarderson, eu que agradeço pelo convite que foi a mim ofertado, é um prazer fazer parte dessa live. Eu acho importante demais, Ana Paula e Jarderson, porque nós somos pessoas vencedoras, nós somos aqui de Coração de Jesus, e eu atuo e trabalho aqui em Coração de Jesus. Jarderson está aí na região da Ponte dos Ciganos, aí, fazendo o trabalho dele, fez grandes articulações aí com as questões ambientais em Belo Horizonte, procurando sempre melhorias, né? Essa atitude importantíssima para a região, para o município. E você, que é de Ponte dos Ciganos, né? Quando o Jarderson me mandou o seu contato, eu nem imaginava que você fosse, por exemplo, irmã de Samuel, irmã de Sara, que foram meus alunos na Escola Estadual de Ponte dos Ciganos, e você também, que na sua infância foi amiga da minha digníssima esposa,
Sim. E isso nos aproxima, né, com a afetividade, os laços de amizade e a questão de sermos do mesmo município. E o que eu citei antes, a nossa vitória, ela foi através da educação, através da escola. Então, fala para a gente um pouco aí desse comportamento, dessa valorização, dessa ascensão social que a educação pode favorecer ao jovem, não só o jovem conjesuense, mas o jovem brasileiro. Infelizmente, nós estamos num país onde a leitura, a educação pública precisam de valorização da sociedade e principalmente do governo que detém a legislação e o investimento. Ô, Flávio, ontem mesmo eu estive conversando com o Jarderson e a gente conversa sempre, né? Como ele mesmo disse aí, a gente foi amigo de infância, a gente foi praticamente criado junto, a irmã dele é minha amiga desde a infância, né? E ontem eu falei isso para ele, que a valorização sobre a educação, na época nossa, na época minha e de Jarderson, era mais fácil, mas ainda era mais difícil do que hoje. Era mais difícil do que hoje. Por quê? Porque na nossa época a gente tinha a leitura, a gente tinha que pegar o livro na biblioteca, entendeu? A gente tinha que ler. E hoje, assim, o computador, tinha um computador na minha época que era na secretaria. E assim mesmo, nem era para os alunos. Hoje, os alunos de hoje têm o privilégio de ter uma sala de computadores, têm acesso às informações, têm acesso a YouTube, têm acesso a vários tipos de leitura. Os livros, hoje em dia, é disponibilizado pela internet, entendeu? Então, é muito mais fácil para eles hoje ter esse acesso à leitura, buscar mais do que na nossa época. E assim mesmo, nós somos vencedores. Eu sou psicóloga, né? O Jarderson é formado também em segurança, ambientalismo. Então, essa valorização ela é muito importante, ressaltando aos jovens que hoje em dia tudo é de fácil acesso a eles, principalmente educação. Por quê? Porque hoje os professores são todos capacitados, na nossa época era, mas hoje em dia são muito mais. Hoje todos os professores têm pós-graduação, leva essa informação muito fácil para o aluno. Hoje em dia tem o Enem, que antigamente, na nossa época, tinha, mas a gente não tinha acesso a procurar redações passadas. As provas hoje em dia passadas para os alunos de hoje está muito mais fácil, porque eles entram na internet, eles pegam todas as provas passadas, pode resolver essas provas, que dá fácil acesso e instrui muito mais para as provas que eles vão prestar. Então, a gente vê que essa facilidade de acesso aponta para um contraditório, porque hoje nós temos uma crise, um analfabetismo funcional muito grande, ou seja, o estudante, ele forma o terceiro ano do ensino médio, mas ele não se apropria da leitura, da interpretação e do cálculo. E nós temos um grande exemplo aqui de Gerson Juan, ele passou em medicina, estudando na Escola Estadual Benício Prates. Ele participou conosco de uma live aí da Escola Estadual Benício Prates, e ele falando que ele usou essa oportunidade que ele teve de acesso a essa informação. Então, hoje, você com o smartphone, você tem acesso aos vídeos, você tem acesso ao material, você pode baixar vários e vários arquivos, você tem acesso a pessoas de vários lugares que você pode trocar informações e, além do mais, um exemplo também de um rapaz que passou em medicina. Eu estou falando medicina aqui porque é o curso mais concorrido. Claro que a pessoa vai escolher aquilo que ela acha que é o seu sonho, o seu talento, a sua capacidade. E hoje nós estamos vendo que a nossa juventude ela não está aproveitando essas oportunidades, essa facilidade. Por exemplo, o transporte escolar, pega o aluno e entrega facilmente. O material escolar, hoje todo mundo tem acesso ao material escolar.
você citou o laboratório de informática, esses alunos têm acesso a isso, mas fora esse laboratório, todo mundo hoje não tem mais telefone, não. As pessoas têm smartphone, ou seja, por aqui, todo lugar tem cobertura de rede de telefonia que vai jogar essa internet. Então, você citou muito bem aí, nós temos que fazer alguma coisa para que esses jovens, eles sejam, assim, vencedores, porque tem essa oportunidade, tem as ferramentas. E você, Jarderson, como que foi a sua trajetória, a sua juventude, o seu crescimento, até você chegar a ser hoje, Jarderson, esse profissional atuante que você é? Professor, eu acredito que não foi diferente de muitos, né, jovens, principalmente de Coração de Jesus. Por que eu falo isso? Porque eu tive vários colegas, né? A nossa residência até a escola, em de 2 quilômetros. A gente, como a Ana Paula disse, antes a gente não tinha o transporte escolar, né? Na época de chuva tinha que ir para a escola, na época de poeira tinha que ir para a escola, né? Eu, por exemplo, eu tive uma dificuldade muito grande, né? A minha família é bastante humilde, né? Meus pais analfabetos, né? A minha mãe mal sabe escrever o nome, né? Meu pai sabia escrever o nome, mas não tinha aquele grande conhecimento. Perdi meu pai aos 12 anos de idade, que é a maior dificuldade hoje, né? Que a maioria dos filhos é ter seus próximos. E, além de tudo, tinha que manter a responsabilidade, né, da questão familiar, porque eu era um dos mais velhos ali, eu tinha que assumir a responsabilidade ali, toda o manuseio ali da agricultura, ou seja, plantar, colher, né, consertar cerca. Então, era uma dificuldade grande, mas aprendi que a necessidade, a dificuldade serviu de aprendizado, e graças a Deus, a gente, meio a esforço, à vontade, e principalmente, eu digo que a maior responsabilidade na educação de uma pessoa vem através dos professores. Se eu cheguei onde eu estou, é porque eu tive bons professores, né, que me orientaram, que me incentivaram a chegar onde eu estou. E, claro, com certeza a gente quer avançar ainda mais. Porém, hoje nós deparamos com uma dificuldade, né, em meio a uma rede de tecnologia que nós temos. Por exemplo, Coração de Jesus. Em torno de 60% a 70% dos jovens, nós vivemos e enxergamos, vamos dizer assim, esses jovens saindo do município. Isso é preocupante. Por que eu digo isso? Quando você observa essa questão do jovem indo para outra cidade, para outros estados, quer dizer que esse jovem não está enxergando, né, não está tendo a oportunidade de ingressar ao mercado de trabalho, de ingressar em um curso técnico, né? Então, tudo isso nós observamos nos dias de hoje. Coração de Jesus, eu digo que tem bastante profissionais que saíram até mesmo da zona rural, em escola pública. Então, tudo isso é importante que o município, quando eu falo isso, o município, a gestão pública municipal enxerga que a educação é primordial na vida de um cidadão. Eu disse para vocês, tive muitas dificuldades ao decorrer a minha vida do ensino médio, até chegou ao ensino médio, ao curso superior, fui para Montes Claros, eu não tinha pais me sustentando, eu tinha que trabalhar, acordar cedo, chegar à empresa, bater ponto, vencer o meu período de trabalho, tinha que retornar rápido, chegar em casa, fazer, né, as coisas dentro de casa, por exemplo, lavar vasilha, fazer uma comida para a gente chegar às 7 horas e ir para a faculdade. Então, a dificuldade foi muito, mas graças a Deus consegui vencer, né? E isso serve de aprendizado aí para muitos. Realmente, vencer na vida não quer dizer ganhar
muito dinheiro necessariamente, porque as pessoas trabalham muito com o materialismo. Elas querem o carro do ano, a mansão, mas a gente também tem que pensar em outras situações, como servir as pessoas, essa empatia. Fala para nós um pouco aí, com relação a essa juventude, Ana Paula, que valores que a gente pode nutrir em relação a ser um vencedor, não essa questão econômica, mas a questão de servir a Deus, de servir ao próximo, de comportar na sociedade como um servidor mesmo. Ô, Flávio, então, a questão de empatia é o que o ser humano está perdendo hoje, né, com o próximo aí, porque principalmente nas redes sociais, né, no dia a dia a gente vê isso. As pessoas se acham no direito de falar tudo o que ele quer com o outro, sem se colocar no lugar do outro, sem saber, será se fosse comigo, eu gostaria de ouvir? Então, ele não importa o que o outro está sentindo, ele só quer falar para ele se sentir aliviado, mas quando é em contrapartida, aí ele sente o peso e o valor das palavras, né? É muito importante, principalmente em meio a essa pandemia aí que a gente está enfrentando, né? Que foi uma surpresa para todo mundo, uma surpresa ruim, né? Que o mundo inteiro parou. Mas chegou o momento da gente ver o valor das pessoas, né? E semana passada eu tive uma conversa com o Jarderson e falei isso para ele. A gente conversando e ele me perguntando como que assim, a gente pode ajudar o outro meio a essa pandemia, quando a pessoa testa positivo, o que devemos fazer? O que devemos fazer é ter todos os cuidados, né? Quem testou positivo, ficar em isolamento, né? Mas o que podemos fazer para ajudar essa pessoa? Uma simples, uma ligação, uma chamada de vídeo, né? Porque a pessoa, a gente, né? Ninguém é acostumado a ficar nesse isolamento aí de 15 dias isolado. Então, a pessoa, isso é novo. Como que eu vou reagir? Como que o meu corpo vai reagir? Então, o próximo, tendo essa empatia aí, ligando, perguntando como que tá, ele vai se sentir acolhido e vai ver que isso aí é uma fase que vai passar, mas que ele está acolhido por alguém, né? O simples fato da gente preocupar, mandar aquele abraço virtual, né? Que hoje em dia a tecnologia facilitou muito. Então, o que podemos fazer é isso aí, ter empatia mesmo com o próximo, se colocar no lugar do próximo. Realmente. Bem lembrado o que nós conversamos antes de ontem, professor, que eu conversei com o Paulinho. Eu falei, Ana Paula, eu falo Paulinha por amizade, viu, de infância. Isso aqui não tem como a gente esquecer. Além da pandemia, a gente observa o seguinte, a tecnologia, ela fizeram uma reviravolta ao mundo, né? Mas vamos trazer aqui para os jovens. A pandemia foi mais um passo da influência da negatividade. Na tecnologia, ela trouxe vários benefícios, porém, a gente observa que o crescimento de várias doenças tem aumentado, e principalmente ao tocante aos jovens. Por exemplo, o estresse, hoje os jovens um estresse terrível, a falta de paciência em lidar até mesmo com os pais, depressão, a depressão hoje está sendo um gancho principal para os jovens, e além de tudo, aquele síndrome do pânico, ou seja, o medo. A tecnologia, ela influenciou, mas a gente observa que o jovem hoje, ele tem carregado essa bagagem da negatividade no tocante a essas doenças. E eu conversando com o Paulinho, é o seguinte... Ô, Jarderson, deixa eu só... Olha bem, a pandemia, o coronavírus, ele chegou e afetou não só jovens, mas toda a sociedade, vamos dizer assim. Mas antes disso, nós presenciamos esses fatos ocorrendo com os jovens. O que você, Paula, como psicólogo, pode nos orientar diante dessa pandemia, e antes dessa pandemia, essas doenças que foram
vamos dizer assim, fortemente carregado devido à tecnologia aos jovens. Ô Jarderson, eu já ia te dar uma pinça e falar realmente isso aí que você está me perguntando. Como que sabemos que a depressão é a crise do século, né? A ansiedade. Por quê? Porque tem o Instagram aí, né? Tem o Facebook e os jovens de hoje em dia estão eu sigo, por exemplo, um fulano. A vida do fulano é perfeita. Então, eu vou querer comparar por que fulano é perfeito o tempo inteiro e a vida dele é mil maravilhas, a vida dele é perfeita e a minha não é. Então, já começa aquela comparação com a vida do outro que está por trás do telefone. Por quê? Porque as pessoas, nós só mostramos na internet o lado bom. Nós não mostramos na internet o lado ruim. Então, isso aí, os jovens, todos que passam por esses problemas, quando pega a vida do outro, que vai comparar com a sua, frustra e acha que a sua vida é muito ruim, que a do outro é muito boa, mas não é isso. Muitas das vezes é o trabalho daquele digital influencer, é o trabalho daquele famoso. Ele tá ali só para mostrar o lado bom, mas as pessoas têm que filtrar isso aí e passar a ver a sua vida, que a vida não é 100% perfeita. Todos nós temos problemas. A diferença é que nós temos que saber lidar com o problema. Todo problema tem uma solução. Então, o que nos resta é parar, pensar, né? Meditar para ver como vamos resolver esse problema sem criar outro problema. Na realidade, uma das soluções seria leitura de livros literários, livros de autoajuda, uma preparação para que essa pessoa saia dessa ansiedade. Mas Sim. As pessoas elas direcionam muito para a rede social. E essa rede social incomoda muito, do jeito que vocês estão falando aí. O Instagram apita toda hora. Depois vem o Facebook, apita. Aí eu estou na página 5 do livro, li o primeiro parágrafo, apita. Eu vou lá e olho. Abro o livro, leio uma palavra. O Twitter, apita. Então, a gente precisa desintoxicar de rede social para a gente poder resgatar alguns valores. Nessa pandemia, nós temos a oportunidade de desintoxicar, porque nós estamos em casa. É a oportunidade da gente conversar, ler um bom livro e o principal, e também assistir a bons filmes. Hoje as pessoas não assistem mais aos filmes, muito pouco. É só rede social, apitando o tempo todo. Então, esse conselho, você como profissional do comportamento, você acha importante as pessoas desintoxicarem, no caso, desligar o telefone? O que você instrui para a gente, Ana Paula? Então, professor, é isso aí. Eu oriento, nem só oriento, mas conscientizo aos jovens a pegar a leitura, desintoxicar das redes sociais. Tem muitos filmes bons que vai te agregar profissional e pessoal. Na internet tem muitos cursos que estão disponíveis, cursos gratuitos, para preparar, principalmente para as pessoas que estão querendo ingressar no mercado de trabalho. Tem curso de recepcionista, curso de manicure, curso de informática. Às vezes as pessoas viram e falam, mas eu não quero ser recepcionista, ou eu não quero trabalhar no administrativo. Mas quando você tem esses cursos aí, que você vai para uma entrevista de emprego, que o gestor ou o psicólogo está ali fazendo aquele processo seletivo, quando você tem um curso a mais de recepcionista, você ganha do seu concorrente. Por quê? Não, ele tem um curso de recepcionista, então ele tem um ponto a mais, ele sabe lidar com o público, ele tem um curso de administrativo, então ele tem uma certa direção, um certo conhecimento de como administrar, entendeu? Então isso é muito importante para os jovens de hoje. Faça cursos, quanto mais curso você fizer, não é que às vezes você fala, mas eu não quero ter uma faculdade.
eu quero ser um empreendedor, mas para você ser um empreendedor, você tem que ter uma boa comunicação, você tem que saber lidar com o público. Por quê? Porque quando você sabe lidar com o público, muitas das vezes você ganha o cliente pela sua empatia. Fala, não, eu vou lá no Jarderson, porque ele é muito simpático, ele sabe me receber. Talvez o outro concorrente tenha um produto melhor do que você, mas pela sua empatia, pela sua recepção, você ganha o cliente, né? Então, isso é muito importante. E o que eu conscientizo aos jovens de hoje é uma boa comunicação, uma boa leitura. Você nunca perde em ler muito. Por quê? Porque você vai ter conhecimento, você vai ter uma fala diferenciada, você vai saber conversar com qualquer tipo de pessoa, com qualquer classe de pessoa, com qualquer pessoa de qualquer classe. Você vai saber conversar desde o analfabeto até um doutor. Ele tem diferença? Não tem. Estamos falando de diferença de fala. Às vezes a pessoa vai conversar com você tecnicamente, você não entende. Mas eu estou perdido. Aí isso aí te retrai. Não, eu não vou conversar com o doutor Flávio porque eu não sei nem conversar. E quando você tem uma leitura, você sabe conversar, você sabe sentar numa mesa e discutir qualquer tipo de assunto que se trata naquela mesa. Que se trata daquele assunto. Excelente. O professor Paulinha mencionou muito bem a respeito de curso, de leituras, o professor também mencionou isso. A maior dificuldade dos jovens hoje é ingressar ao mercado de trabalho. Eu falo o jovem que está aí saindo dos seus 16 aos 18 anos. Hoje nós temos, né, a oportunidade de praticar a leitura tanto, né, nos livros e também, né, nas redes sociais, né, vários textos. Tem o Google ali, que você quer baixar um livro importante, você baixa aquele livro, lê. Cursos, é importante que jovens realmente leiam, estude, faça cursos. Paulinha falou aí sobre o curso de recepcionista. Mas eu não gosto de recepcionista, eu gosto de administração. Se você tem a oportunidade de fazer esse curso, eu acho que você tem que fazer. Ela mencionou, excelente. Quando você chega para fazer uma entrevista, o pessoal do RH, eles costumam observar ao decorrer, né, eu estou dizendo aos jovens, né, o que você fez quando você formou o ensino médio ou após o ensino médio. Se você tiver 2 ou 3 cursos, as pessoas vão identificar, né, o pessoal do RH vai identificar que você é uma pessoa que quer sobressair tanto ao mercado de trabalho, né, profissionalmente, também em outras áreas. A maior dificuldade do jovem hoje é essa questão do WhatsApp, Facebook, né, do Instagram, essa polarização de que eu tenho e você tem, é uma complicação que o que a gente observa. Paulinha falou aí, eu li um carro, eu também preciso de carro. Esse sentimento de que eu tenho que parecer com o outro tem trago uma grande destruição para os jovens. Eu estou dizendo isso porque a Ana Paula é formada em psicologia, ela vai, né, mencionou aí sobre essas questões das doenças que hoje tem agregado ao jovem. Agora, é importante, quando a gente fala de jovem, chamar a atenção aqui para a juventude como um todo. Coração de Jesus, professor Flávio, você conhece muito bem em várias regiões. Esses dias nós estávamos conversando, eu te mencionei a respeito de um jovem, né, na zona rural, onde ele tem uma pequena fábrica, e ali ele tem uma boa produção. Além dessa fábrica, ele investiu também no marketing digital. Ou seja, uma pessoa que está lá na zona rural, né, esse jovem está lá na zona rural, ele poderia ter pensado o seguinte: estou aqui, não consigo fazer absolutamente nada, está difícil, e eu não vou conseguir fazer nada, e vou vivenciar, aí vamos dizer aí,
em muitas das vezes procurando bebidas, né, alcoólatras, outros tipos de drogas. E ele não, ele demonstrou o seu potencial desenvolver um trabalho na zona rural. É um grande exemplo para várias pessoas que ali estão. Por exemplo, eu disse a ele, qual foi a maior dificuldade que você teve quando você iniciou esse trabalho? Falou, Jadson, a maior dificuldade que eu tive nesse trabalho foi em começar, ou seja, foi em pensar em como iniciar essa pequena fábrica. Eu perguntei, você teve alguma sustentação por parte de algum órgão, ou, vamos dizer, o Senar, Sebrae, Senar, você teve algum incentivo? E ele falou comigo assim, não. Pelo município, também não. Eu procurei na internet, né? Eu procurei ali pelo YouTube, onde que pessoas ensinam a produzir, a operar essas máquinas, além da operação, vender esse produto. O que eu quero dizer isso? O jovem, é preciso que ele tenha oportunidade. Todos nós, como saímos aí da adolescência, né? E a gente vai aí pensando a 1000 por hora, doido para chegar aos meus 18 anos para trabalhar, fazer um curso superior, um curso técnico, né? Ou seja, voar. E quando esse jovem depara com certas situações difíceis, a probabilidade desse jovem entrar, vamos dizer, eu que sou cristão, no mundão, é muito maior. Por isso é importante que a gestão pública tenha esse olhar diferencial para os jovens. O jovem de coração de Jesus, professor Flávio, eu tenho observado, eu até mencionei isso antes, em torno de 60% a 70% ingressaram para outras cidades, para outros estados. E quando nós observamos isso, é regressão do município. É como se fosse um lugar que faltasse água. É bem possível que os animais, né, os passarinhos, vai procurar onde tem água. É assim, jovens. E o jovem hoje, se ele quer ingressar no mercado de trabalho, ele tem que ir para Montes Claros, tem que ir para Belo Horizonte, né? Ou seja, essas cidades aí mais industriais, aí, onde tem maior ingresso no setor comercial. Por que Coração de Jesus não consegue trazer nenhuma indústria ou nenhuma empresa, ou nenhuma faculdade? O que acontece? Será se é impossível que nós vamos observar jovens, né, sempre saindo, eu falo isso de mim mesmo. Ana Paula também é a mesma coisa. Eu tenho irmã que mora lá em Londrina, tem colegas que estão em São Paulo, em Portugal. Coração de Jesus perdendo esses profissionais que poderia, né, estar no nosso município. Isso é preocupante. Eu sempre disse que os nossos representantes, eles não têm olhado de fato para essas oportunidades, tanto na vida profissional e educacional dos nossos jovens. No ano de 2013, se não falha a memória, na época, eu acho que... era o doutor Pedrinho que era o prefeito. E eu disse para ele e toda a sua equipe que era importante implantar o Conselho Municipal da Juventude. Por que isso? Porque ali a gente vai estar com demandas de pessoas, né, que seja da zona rural, que seja da zona urbana, né, que seja do centro empresarial, né, para que nós traçarmos ideias, projetos para a juventude. Não dá para a gente só ficar olhando e a juventude indo embora e dizer que isso é normal. Não é normal. É preciso que nós tenhamos esse olhar diferencial para a juventude, principalmente da nossa cidade de Coração de Jesus, que eu tenho visto que tem indo embora mesmo. Eles, às vezes eu converso com eles e falo assim, vocês não pensam em retornar para Coração de Jesus? Deus me livre, uma cidade que não tem emprego, não tem educação, não tem esporte, não tem segurança, não tem nada. É o que nós vemos, o que nós ouvimos dos nossos jovens. Ah, mas você está sendo muito dura em dizer isso. É a verdade. Então, eu acho que a educação,
a oportunidade de ingressar ao mercado de trabalho, é possível, sim, levar o jovem a sonhar. É difícil? Não. Existem várias empresas que dá para manter essas parcerias. Existe também as escolas profissionais, um exemplo, Senai, Senar, Sebrae. Dá para fazer isso. Agora, é preciso que o nosso representante, que faz parte da gestão pública ou do papel da representatividade, tenha esse conhecimento da importância do ingresso e da permanência do jovem no nosso município. Realmente, Jarderson, a questão de morar no município, nós não estamos falando aqui só do distrito sede, eu já trabalhei em vários distritos aqui de Coração de Jesus. Uma prova que você tira desse êxodo é a Escola Estadual Benício Prates. Você vê o Coronel cheio de gente. O Coronel, ele oferece do 6º ao 9º ano. Aí, quando chega para nós lá no Benício Prates, os alunos somem. Ou seja, esses alunos estão indo embora após o 9º ano do ensino fundamental. Eles não estão fazendo nem mais o ensino médio em Coração de Jesus. Então, eles já vão para outras cidades, exemplo, Montes Claros, já para fazer ali um curso técnico aliado ao ensino médio, uma agregação ali de um curso de informática, uma qualificação ali numa língua estrangeira, que, infelizmente, nós não oferecemos aí. Eu acho que deu uma parada. Os nossos alunos da zona rural, eles fazem o ensino médio, porque eles não têm como ir embora, a maioria. Eles moram, como você, como Ana Paula, moram ali perto da sede, perto da escola, e o único lugar que tem ali, o único prédio público. A internet está travando. Você está ouvindo, Paulinho? Nenhuma possibilidade desse cidadão, que concluiu o ensino médio, ele ter qualificação para entrar no mundo do trabalho. O governo até que tem algumas ações, mas ações assim no papel. Há uma disciplina no noturno chamada Diversidade e Inclusão em Mundo do Trabalho, onde se estuda alguns valores, algumas legislações, alguns temas transversais, mas não há um certificado. Deveria haver, para essa juventude, como eu formei na Escola Estadual São Luís, 8 turmas de 12 alunos, um curso chamado FIT, que era Formação Inicial para o Trabalho, Ensino Médio. Então, os professores foram capacitados para oferecer uma formação na área da informática. Seria uma grade curricular, ele teria ali um certificado que tem aptidão para a informática. Com relação à cidade de Coração de Jesus, o nosso grande problema está na Câmara de Vereadores, porque o povo não é representado ali de acordo com a lei orgânica, a Constituição e toda a legislação presente. Eu falo isso como cientista político, como professor. Falta esse entusiasmo, esse entendimento que é essa formação inicial para o trabalho. Essa formação, ela vem com a informática, ela vem com o ensino médio aliado a uma formação conjunta, um inglês,
um curso na área de oficina mecânica, manicure, pedicure, artesanato, coisas que a mão de obra é necessária. Hoje, por exemplo, as costureiras estão ganhando muito dinheiro e eles não veem isso, entendeu? E essas ocupações, essas oportunidades, elas vêm através da Câmara Municipal. Mas nós também temos um defeito, Jarson. Nós pagamos os vereadores, mas a gente também não cobra. A gente não vai lá apertar. E quando não há cobrança, quando não tem essa pressão, e é a Ana Paula que vai falar para a gente essas questões aí de comportamento, de juventude. Se não houver cobrança, Ana Paula, os resultados, eles são os mesmos? Ou seja, todos temos essa proatividade, essa iniciativa própria, ou tem que haver uma cobrança dos pais, dos professores, da sociedade? Ô Flávio, então, quando se trata de cobrança, nós, seres humanos, né, temos essa necessidade de ter alguém cobrando, de ter alguém motivando, né, motivando o seu comportamento, reforçando o seu comportamento, que seria a palavra. Quando você fala dessa cobrança, nós que pagamos por o imposto, né? Nós que pagamos o salário do vereador, do prefeito, né? Então, o que a gente tem que fazer? Cobrar. Ter essa cobrança para a gente ter um bom resultado. É igual o pai na educação do filho. Eu costumo falar e falo que o pai, ele é responsável pelo caráter do filho. É ele que forja o caráter do seu filho. Então, pouquíssimo, tem, né? Alguns filhos que não precisam ser cobrados, mas a maioria precisa ser cobrado. Então, quando o pai cobra o resultado do seu filho, ele tem o resultado, né? Quando ele cobra, quando ele incentiva. E a mesma coisa é na prefeitura, é na Câmara. Quando você cobra, você tem o seu resultado. E é um direito seu cobrar pelo que você está pagando, né? Então, para concluir aqui, Jardim, de forma bem racional, o brasileiro, ele não cobra. Olha a vergonha que é Brasília. O STF, ele não nos representa. Não, nós que eu falo, nós pobres. Que dia que vocês já ouviram falar que um pobre conseguiu um habeas corpus? Eu estou falando do STF, mas da justiça em geral. Porque nós não cobramos. A gente acha o juiz, ele tem o direito de reservar para si um quarteirão para ele estacionar um carro. Ele coloca a placa lá numa rua pública, em frente a um fórum, e a gente aceita isso. O juiz pode. Mas será que o juiz paga mais impostos do que nós? Isso é ridículo. A gente não cobra. O vereador, as pessoas votam, às vezes por amizade, por indicação dos outros. Não lê a biografia, não vê o trabalho que ele tem, se ele mora na cidade, se ele tem trabalhos prestados à sociedade, se ele tem uma capacidade de movimentar, ou seja, de jogar ali projetos. E o nosso tema hoje é juventude. E a juventude conjesuense, Jarderson, você é jovem, qual a cultura que você vê? Como que é a formação do jovem? Você que está rodando aí a zona rural, fazendo o seu trabalho. O jovem de coração de Jesus, ele já presenciou uma administração pública com um progresso, com uma indústria, com uma emancipação do voto? Muito bem falado, proposto pelo professor. Professor Flávio, olha bem, eu costumo dizer, se nós temos a nossa empresa e você quer colocar alguém ali para direcioná-lo ou para gerenciar, é preciso que você conheça. Você disse aí sobre os nossos representantes na Câmara. É muito importante, principalmente a juventude, avalie e observa cada perfil. Nós estamos em período eleitoral
Eu digo que é um momento, mais uma vez, de escolher os nossos representantes. É o momento que nós temos, mais uma vez, de escolher bem. Se você quer ver sua melhoria, então vocês procuram aquele representante que tem caráter, que tem personalidade e conhecimento de representar o que você quer para o seu futuro. É o que eu disse, se você tem uma empresa, você, vamos dizer que vai e sai e você coloca aquela pessoa, a sua confiança que aquela pessoa toca o barco. É assim que nós temos que pensar relacionado o futuro nosso. E quando eu falo nosso, é eu, é você, são todos os cidadãos que querem ver o bem, não só do município, do estado, mas sim do Brasil. É assim que nós temos que avaliar os nossos representantes. Às vezes eu fico com vergonha e observo como que determinados representantes chegam à posição que está, ou que ocupa o seu cargo. Há erros nisso aí. Eu costumo dizer, o município só vai para frente, o estado só vai para frente, o Brasil só vai para frente, é quando nós pensarmos não só agora, mas no futuro. Todo gestor público tem que planejar por 4 anos o progresso da sua cidade. Não pode fazer algo momentâneo. Coração de Jesus, eu vejo o seguinte, as gestões têm observado trabalhos momentâneos, não planejam um futuro, não busca o conhecimento de quantos jovens residem na zona rural, não procura o conhecimento de quantos jovens residem na zona urbana, o que esses jovens estão fazendo, o que eles estão produzindo, o que eles querem, o que está faltando para esse jovem sair, alavancar, sair, quando eu digo sair, em busca de resultado melhor. Eu vivencio isso praticamente todos os dias. Às vezes a gente chega em determinadas regiões, professor, que dá vergonha, sabe? Esses dias eu cheguei na comunidade do Borrachudo, estou vendo uma quadra que foi eu tenho certeza que gastou um absurdo de dinheiro lá e está lá jogada as traças. O que está faltando? A fiscalização. O que está faltando? Representatividade. Antigamente eu disse para alguns companheiros que a gente saía de casa para ir 2, 3 quilômetros para jogar bola. Hoje nós não temos nenhum campo, vamos dizer, na poeira. Na zona rural a gente não vê mais isso. Deixou o jovem de lado. E o que nós vivenciamos é o individualismo de nossos representantes. Se está bom para mim, para determinada pessoa, está ok. Não pensa no bem comum. Eu fico imaginando até quando nós vamos pagar impostos, colocar pessoas para nos representar e ficar de braços cruzados. Esses dias eu estava observando, professor Flávio, Ana Paula, que é da zona rural, nós que nasceu e foi criado ali, Paulinha, eu olhando algumas nascentes, eu pensando o seguinte, falei, gente, quantos rios e córregos que foram, que acabou, ou seja, secaram, que isso foi normal, os nossos representantes via, mas nunca colocou um projeto para amenizar esse impacto. Eu falo isso porque para falar de zona rural, é preciso ter água. Para falar de jovem na zona rural, é preciso ter água. Para tocar a economia da zona rural, é preciso ter água. Então, está faltando a visão de futuro para o nosso município. Eu acho que todo jovem que quer ver seu futuro, que não quer sair da sua casa, dos seus pais, tem que pensar em quem vocês vai querer representar. A Jadson aproveitando esse espaço para falar de política, mas quando a gente está falando de juventude, não tem como a gente não falar de política. A política é que traz a benfeitoria, a melhoria para o crescimento dos jovens. Política é cuidar da cidade, ou seja,
escolha. Então, a gente, de 2 em 2 anos, a gente escolhe. Este ano é vereador, são 11, e o prefeito mais um vice. Isso dá um investimento de mais de 100 mil reais, ou seja, 11 vereadores, mais o prefeito, mais o vice, e os secretários. Vai dar mais de 100 mil reais. É uma cidade pequena, como Coração de Jesus, ela não apresenta um bom IDH, não apresenta um bom desenvolvimento no que concerne a educação básica, os níveis aí de desenvolvimento, questão de números absolutos representativos. Por isso é que eu citei aquele dado. O coronel, ele tem 800, 900 alunos. Aí, quando passa para o ensino médio, lá no Benício Prates, nós estamos tendo um decréscimo, uma diminuição de alunos considerável. A gente vai ao coronel, fica feliz. No ano que vem nós estamos cheios de alunos. Esses alunos estão indo embora após o 9º ano, por falta de oportunidade. A zona rural é uma coisa complexa, porque o município é imenso. Então, você vai ao São Joaquim, você vai passar no São Geraldo. São locais onde tem escolas, ensino fundamental e médio, pouquíssimos alunos. Você vai à Ponte dos Ciganos, é um distrito grande, pouquíssimos alunos, inclusive até multisseriado, junta o 6º, 7º, 8º, 9º, porque não tem aluno. E o que está acontecendo? Será que os pais, ou os futuros pais, estão indo embora? A população do Coração de Jesus não cresce. Brasília de Minas já tem, acredito, 37 mil habitantes. Tem escola particular, tem faculdade, tem curso técnico, tem oportunidades. E nós só temos aqui praticamente o ensino médio. E a gente carece dessas políticas públicas, Jarderson, com relação, e Ana Paula, a cursos profissionalizantes que tenham matéria-prima e campo de trabalho para a nossa juventude. Mas isso tem que ser aliado às escolas. Aluno do 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Vamos formar esses alunos naquilo simples que eu citei, manicure, pedicure. Os alunos da zona rural, que você lida mais aí, nós temos o Cerrado, que é um potencial. Isso gera um grande empreendimento, que é passando pela água e as estradas, que isso gera o desenvolvimento. Então, a juventude cojesuense, ela precisa de um olhar, e esse olhar, ele vai começar na Câmara, porque nós pagamos os vereadores para criarem projetos para a legislação. Isso não ocorre. Depois, a gente cobrar. E nós não estamos cobrando. É como o nosso amigo William Rodrigues Frois fala, cobrar. E nós não cobramos. O que eu tenho pensado para a próxima gestão? Tentar mobilizar as pessoas. Ir para a Câmara. Por exemplo, a reunião é o bairro Fervedouro e o aeroporto que vão à Câmara. Outro mês é o bairro onde eu moro, mais outro. E procurar ver se tem reuniões itinerantes, por exemplo, nos distritos, uma reunião na Ponte, ou seja, bimensalmente, de 2 em 2 meses, e ver os vereadores que vocês vão eleger na região de vocês, qual é esse potencial que ele tem para essa nossa juventude. Ana Paula, você teria ido embora estudar, você moraria fora
e deixaria a sua família se Coração de Jesus tivesse campo e oportunidade para você? Não, com certeza não iria, né? Porque o que a gente veio buscar foi conhecimento, né? E aí não tinha uma faculdade, não tinha o curso que eu queria. Então, eu saí para buscar o curso que eu queria. É importante, eu formei, mas eu voltar para aí, não tem emprego na minha área. Então, se tivesse oportunidade, tivesse campus aí, eu jamais Pois é teria uma saído questão daqui. assim, tem gente que é aventureiro, eu gosto de conhecer novas paisagens, novas oportunidades. Eu, por exemplo, não. Aqui em Coração de Jesus, para mim, é excelente. Eu já tive grandes oportunidades na área de rádio, mesmo de escola, né? Com oportunidade para trabalhar em escola particular, em cursinho. Mas aqui é o meu lugar. E você, Jardas? Você já morou fora, já conheceu? Você disse aí a questão dessa autonomia que você teve quando foi fazer a sua faculdade, os seus estudos. Você iria nessa aventura ou ficaria em Coração de Jesus? Ah, não, com certeza não iria, professor. Eu sempre disse isso. A maior tristeza é quando o filho sai deixando seus pais. Eu, pelo menos, fui assim. Minha mãe já idosa e eu fui obrigado. Eu fui forçado a ir a Montes Claros, a Belo Horizonte, né, à procura de emprego, de fazer um curso superior. É muito difícil, onde que nós poderia ter essa oportunidade no nosso município. Eu costumo dizer que nenhum jovem quer, às vezes, é o que você falou, às vezes tem uns que quer aventurar, sim, mas a maioria, eu tenho certeza que gosta de ficar num lugar onde tem seus colegas de infância, né, tem aí seus pais, tem seus primos, e aí, etc. Agora, você mencionou também, professor Flávio, sobre os jovens empreendedores. Em Coração de Jesus tem jovem empreendedor, muito. Eu tenho conversado com bastante com eles, né? O que falta é aquele impulsionamento, aquela força que às vezes seria o meio de alavancar aquela engrenagem. Quando eu disse isso, é aquela força de, por exemplo, a produção na zona rural. Os jovens, às vezes, quer plantar, quer investir em um projeto de criação de suíno, de avicultura. Eu tenho conversado com muitos deles e eles dizem o seguinte: ó, Jadson, a gente trabalha, mas a gente não consegue produzir e vender, ou seja, escoar esse produto. Então, está tendo essa dificuldade também relacionado aí a essa questão da produção no escoamento desses produtos que o jovem hoje produz. Porque os mais velhos, né, os pais, eles não têm aquela mesma força de antes de tocar um manuseio na agricultura, por exemplo, a carpina, cortar de machado, é muito difícil. Então, quem que agrupa esse trabalho? Seria os seus filhos. E já tem essa dificuldade aí para essa produção economicamente também. Por exemplo, Câmara de Vereadores, professor, tem que fazer uma avaliação. Essa avaliação, ela forma em que fato? São 11. Tá? Eu acho que esses 11, cada um tem seu conhecimento, tem a sua aptidão, tem a sua convivência, até porque foram eleitos, vamos dizer, em certas regiões diferentes. Então, alguma coisa interessante eles teve, que a comunidade achou por interessante em dar seu voto ali por sua confiança. Mas o que pode ser feito com esse representante, que no caso é o vereador? A região de Ponte do Cigano, vou mencionar onde que eu sou. Uma região bastante grande, agrupa ali Donana, Borrachudo, Pequeno, Gaiteira, Sobradinho, aí Jataí, pega aqui, uma região muito grande. Tem 11 vereadores, 11. E eu fico olhando o seguinte: aonde está a visão por parte de alguns deles? Essa região que eu vejo não tem um representante, de fato,
para cobrar uma demanda sequer relacionado, vamos dizer, à zona rural. Não tem nenhum. Eu falo isso porque eu tenho conversado com a população, falo assim, moço, mas eu tenho uma dificuldade aqui, por exemplo, na energia elétrica, no caso a CEMIG, né? Mas não tem um representante. Um dia eu conversei com um jovem, o jovem falou assim, moço, eu estava indo fazer uma rapadura, a hora que eu liguei o motor, queimou tudo. Entendeu? Então, assim, a dificuldade de ter alguém para representar de fato, o vereador é o município, é do município, em determinadas regiões, é claro que você dá essa preferência, mas é importante, né, que o vereador saiba diferenciar o que é realmente a política de trabalho representando a comunidade, ao povo. Esse negócio que eu defendo tal grupo e eu não vou fazer para tal região tem prejudicado demais o povo. É o povo que sofre, é a população que carece por falta de representante, com a ideia e a visão de que é importante representar todos, sem olhar a quem. Realmente, essa questão aí de grupo político, a gente vem sofrendo há mais ou menos 3 décadas. Eles se alternam no poder, eles se protegem e o que eu tenho falado com as pessoas na rua, eu cansei de votar em gente rica. Nós temos que procurar alternativas de pessoas empreendedoras. O Coração de Jesus, ela não aguenta mais esses grupos que se alternam e não têm feito o ressarcimento do voto e do imposto. A região sua é muito grande. Eu vou ao Borrachudo, a minha esposa é de lá. O jovem, por exemplo, ele poderia ter um incentivo, comprar arame, madeira, fazer a cerca, semente, martelo, ferramentas, coisas simples. Não tem um incentivo para eles. Com relação à água, não há. Então, o jovem, com essas oportunidades que você mencionou, com insumos, ovos, para começar a sua primeira criação de galinha caipira, leitões, bezerro, não há. São coisas simples que eu venho estudando dia após dia, e nós tivemos um projeto nas horas, com o apoio de César da Emater, nós tivemos um projeto desse, Jardim, e foi um grande sucesso. Ele conseguiu um investimento a fundo perdido. Eu estava na direção da Escola Estadual São Luís e fizemos aí uma associação. Esses meninos, eles arrumaram ali a criação do frango caipira, incentivo, porcos, até as meninas estavam criando, oportunidade tiveram, as moças, o salão de beleza, as mulheres tinham vontade de costurar, de faziam bonecas, costuras, reformas. O jovem precisa disso, mas precisa ter representante com essa visão do início, da capacitação e do investimento. Não é caro, não. Uma bola de arame, uns postes, prego, martelo, é coisa simples. Quanto ao esporte que você cita aí, que não há mais os campos, onde a gente ia na carroceria dos caminhões, fazer torneios, futebol é bola e apito. O jogo camisa, a gente se vira, estamos emprestados, bola e apito. Se a prefeitura entrar com bola e apito, no grupo nosso lá, eu postei com relação ao esporte, um rapaz com deficiência, ele era acamado, começou a jogar futebol, e eles não davam longevidade para ele completou 18 anos, aí juntou todo mundo, jogando novo e tal, comemorando, e ele deu o depoimento dele, e foi através do esporte, ele saiu da cama,
e hoje ele tem autonomia, ele se locomove, e estava super feliz. Então, são coisas simples, diálogo com a prefeitura, não vejo isso. Eu posso ajudar muito, conheço o município, inclusive eu estava até você brincando comigo em relação à Ana Paula, eu falei para você, tal, tal. Eu conheço as pessoas do município, mas ninguém procura a gente. É assim que funciona, é com diálogo, é com capacidade de gestão e coisas simples. Uma semente, um martelo, uma bola, um apito, e a gente vai fazer uma coração de Jesus, é diferente. Mas eu te falo uma coisa, eu não aguento mais votar em gente rica. Não aguento mais, não. Então, nós vamos terminar aqui o nosso trabalho, Ana Paula, agradecendo o seu trabalho, e você deixa um recado, uma autoestima aí para os nossos jovens, porque você é jovem, vencedora, e um exemplo para nós, Coração de Jesus, né? Você do Distrito de Ponte dos Ciganos, que hoje é uma profissional importante na atuação aí na área da psicologia. Ô, professor. Só um instante, por gentileza, só frisar aqui, eu não vou passar de 2 minutos. Ô, professor, claro, você falou esporte, é interessante a gente dizer a importância do esporte no município. Quando eu estava mais ou menos no primeiro ano do ensino médio, a Escola da Ponte era anexo do Benício Prates. Eu acredito que a Ana Paula também era dessa época. O que fazia naquela época? Levava lá. Jarderson congelou, Ana Paula. Faça as suas considerações e a gente vê se a internet coopera. O professor, eu que agradeço, né, pelo convite, por poder falar da minha história, né, e motivar os jovens de hoje, porque hoje em dia está muito fácil. Por mais que se trata de algumas dificuldades, mas as coisas estão, a tecnologia desenvolveu muito e as pessoas têm fácil acesso a elas, porque na minha época não tinha, na época de Jardim também, na zona rural não tinha cobertura, o telefone não tinha sinal, então para a gente era muito difícil. A internet hoje é lenta, antigamente nem existia. Então, o que eu quero falar para os jovens é aproveitar seus professores, aproveitar a escola, né? Tem muitos projetos hoje em dia. E quando se fala essa questão aí de escolha dos candidatos, professor, é uma coisa que nós, seres humanos, temos, não procuramos quem nos representa com um projeto, com melhoria. Procura sempre, eu vou votar por fulano, porque o fulano me fez um favor há um tempo atrás. E a gente não, quando se trata de representação, a gente não tem que escolher o fulano porque ele fez uma troca de favor para você. E as pessoas têm sim que entender. Não é ficar com raiva de mim, você ficar com raiva de mim porque eu votei no Jarderson porque você me fez um favor. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas, votar pelo que ele vai te representar, ler o projeto. O brasileiro, nós temos muita preguiça de ler. Às vezes, passa a proposta do ciclano e eu nem me dou o valor de ler. Ah, não, eu já vou votar no Flávio, porque o Flávio, eu devo um favor para ele. Favor a gente paga com favor, não é em voto. Então, vale a pena conscientizar as pessoas para procurar realmente quem te representa e sem medo da perseguição, porque a gente tem que conscientizar isso aí para os jovens, né? Os jovens de hoje, né? Vamos falar no geral. Às vezes vota para o fulano porque o fulano deu um tanque de gasolina ou deu R$ 50. Não, isso aí, a gente consegue trabalhando. A gente conquista isso aí, a gente conquista essas coisas materiais trabalhando. E a pessoa que nós estamos pagando para representar, a gente tem que ler o projeto dele, o que vai nos beneficiar, o que nos vai trazer retorno para o futuro. Então, é isso que eu deixo aos jovens, esse recado, né? Para as pessoas procurar
a saber quem vai te representar em trocas de favores ou de voto, e deixar também o meu apelo aos candidatos, né, para não ficar chateado com as pessoas. Então, apresenta a sua proposta e realmente faça, para que daqui 4 anos você não precisa voltar naquela casa. A pessoa vai lembrar do que você fez por ele, administrativamente falando. Isso, que maturidade, hein? Se as pessoas tivessem uma leitura, uma interpretação dessa, a gente teria um progresso maior. Esse progresso maior se chama emancipação política. Em Coração de Jesus, nós ainda não temos essa emancipação política. Nós temos cabide de emprego e o tal do voto de cabresto, que são vocábulos primitivos. Deixe-me só lembrar as pessoas que estão nos assistindo, Jarderson, para você fazer aí as considerações finais. Temos aqui o Amalfi Lima, o Gerson Juan, que é aluno egresso da Escola Estadual Benício Prates, passou em medicina, saiu da escola pública para a universidade pública. A Bel Cristina, conterrânea de vocês. A Bel Cristina é conterrânea de vocês, trabalha na superintendência. A Sandra Soares Ramos, educadora. Blanca Souza, Solzinha, Cipié, Ingrid Gonçalves, prestigiando aí Jardes, a página aqui, Ponte dos Ciganos, Janice Ramos, Luiz Lima, Ninha Santos, Kleber Oliveira, um servidor, professor de História. Hoje nós fizemos mais uma capacitação aí para dar um serviço melhor na educação. Danilo Santos, o professor Tarcísio Rocha, professor Francisco Sá, professor Fábio Francisco Batista, o cantor Veloso Neto, e esse pessoal aí, mais outras pessoas estiveram conosco. São pessoas que querem uma cidade melhor. E essa cidade melhor é tão simples. No dia 15 de novembro, a gente fazer uma preparação antes, um estudo, ir lá e apertar e confirmar. Igual você falou, sem perseguição política, sem fanatismo. É uma relação profissional à política. Mas aqui em Coração de Jesus, nós ainda somos primitivos. Nós não sabemos ainda que o prefeito ganha um salário altíssimo pelos padrões da cidade, pelo IDH, pelo PIB, e os vereadores também. O salário de Coração de Jesus é uns R$600, a média, assim. Um vereador ganha 6 mil. E o prefeito, ouve-se falar que é 14, 15 mil. É um salário, a gente chama de astronômico. Dê as considerações finais aí, senhor Jarderson Fagundes. Só frisar um pouquinho aqui, mas bem rápido, professor. Eu estava dizendo sobre o anexo lá do Benício Prates, a Ponte Cigano. Na minha época, a gente ia para o Cercoj, fazia aqueles torneios, né? E isso é esporte. Esporte traz resultado, né? Tanto social, tanto econômico, o turismo. Eu acho que quando a gente identificar esse projeto de esporte para a juventude, o projeto de ingresso ao mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, superiores, e trazer esse jovem para o seu futuro, eu acredito que a cidade vai melhorar, o município vai melhorar como um todo. É isso que a gente espera e queremos, né, que isso aconteça o mais rápido possível. Não dá para aguentar 4, mais 8, 12, 30 anos, não. Eu disse o que você acabou de dizer. Para manter vereadores, prefeitos, secretários, funcionários públicos, fica caro. Para manter médico fica caro, para manter enfermeiro fica caro, para manter professor fica caro, para manter toda a manutenção pública fica caro. Então, é por isso que nós precisamos e ficamos encarecidamente que tenhamos mais pessoas, né, com boas intenções, com melhor conhecimento, com melhor
vontade de fazer a coisa acontecer. É isso que eu deixo aqui a mensagem para toda a juventude Coração de Jesus e esperamos que o ano de 2020 seja bem melhor, apesar que nós estamos aí vivenciando essa pandemia, mas eu acredito que nós vamos vencer, vamos tocar o barco e nós vamos chegar ao resultado final, que é a vitória. Jadson, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, professor Flávio. Eu queria agradecer também as pessoas que estão aqui me prestigiando, meu noivo, minha irmã, minha tia e minhas primas. E agradecer vocês também pelo convite, agradecer Jada aí por ter me procurado para essa live, para eu falar um pouco. Eu senti muito agradecida e sinto ter me lisonjeada por essa oportunidade. Realmente, as suas palavras elas foram muito ricas no seu posicionamento, na sua maturidade. Então, nós temos que educar essas pessoas. Educação política, educação fiscal, porque nós estamos na era primitiva e as pessoas têm que aceitar isso e progredir. Sim, mas as pessoas, professor, só aceitam a partir do momento que nós vamos, do que a gente impõe. Então, a partir do que você impõe, as pessoas passam a respeitar e ver que realmente o seu limite inicia quando o do outro acaba. Então, quando nós, seres humanos, tiver essa representatividade, falar, não, eu vou voltar no fulano, indiferente do que ele vai pensar, porque eu quero progresso. Aí as pessoas vão começar a entender e vai começar a mudar a sua conduta também. Então tá ok. Uma ótima noite. Obrigada, boa noite.